Opa, galera, beleza? Como é que vocês estão, hein? Eu sou o Gabriel Chaus e hoje, no Desvendando Segredos, iremos trazer sobre a Copa do Mundo. Copa do Mundo. E aproveito e você já se inscreveu no canal? Não? Se inscreve agora, deixa aquele like, comenta, compartilha qual o próximo Desvendando Segredos que iremos trazer aqui neste canal. Então, vou dar 10 segundos para você se inscrever, comentar e compartilhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Comentou? Se inscreveu? Deixou o like? Então chega de enrolação e vamos lá! Sabe, de 4 em 4 anos, o mundo parece que para. Bilhões de pessoas, todo mundo com o olho num evento só, a Copa do Mundo da FIFA. É, sem dúvida, o maior espetáculo de um esporte que existe no planeta. Mas como é que ela ficou tão gigante assim? É isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente ter uma ideia, olha só esse número, que parece até mentira. 26,29 bilhões, e não, isso não é a população do mundo, não. Foi a audiência acumulada de TV só da Copa de 2006. É um alcance global que, assim, já dá para ter uma noção do poder incomparável desse evento. Então fica aquela pergunta no ar, né? Como é que um torneio de futebol se transformou nesse fenômeno global, o evento esportivo mais assistido do planeta? Para entender essa história, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. Pois é, esse espetáculo todo que a gente vê hoje não apareceu do nada, né? A gente precisa voltar para uma época em que a ideia de ter um campeonato mundial de futebol era só isso mesmo, uma ideia bem ousada. E olha, foi uma jornada longa, viu? Começou décadas antes do primeiro torneio de fato. Pensa só, o primeiro jogo entre seleções foi lá em 1872. Aí a FIFA foi fundada em 1904. Mas mesmo assim, levou mais de 20 anos, só em 1928, para a proposta de um campeonato mundial finalmente ser aprovada. E aí sim, o caminho estava aberto para a primeira Copa, lá no Uruguai, em 1930. E se tem uma pessoa que a gente pode apontar como o pai da Copa, esse cara é o Jules Rimet. Ele era o presidente da FIFA e foi a paixão e a teimosia dele que tiraram essa ideia do papel e transformaram em realidade. E não é à toa que, como homenagem, o primeiro troféu da história levou o nome dele. Só que, assim, o primeiro torneio não tinha nada a ver com o que a gente conhece hoje. Foi bem mais humilde. Só 13 países conseguiram ir até o Uruguai. Várias seleções da Europa simplesmente desistiram porque a viagem de navio era muito longa e muito cara. No fim das contas, deu a lógica, e o dono da casa, o Uruguai, levou a primeira taça.
E com o passar do tempo, claro, a Copa do Mundo virou esse palco gigantesco para o drama, né? Foi ali que nasceram lendas e foram quebrados recordes que definem a história do futebol até hoje. Pensa bem, em mais de 90 anos de história, a Copa criou um clube de campeões que é super exclusivo. Apenas 8 países no mundo inteiro já conseguiram levantar essa taça. E quem está no topo dessa lista? O Brasil, claro, com 5 títulos. Ninguém tem mais. E já que a gente está falando de recordes, tem um que parece que nunca vai ser quebrado. O número é 3. 3. Sabe o que é isso? É o número de Copas do Mundo que um único jogador ganhou. Um feito que, claro, pertence a quem? Ao rei, Pelé. Ninguém nunca nem chegou perto disso. Agora, tenta imaginar isso aqui. Marcar 13 gols em uma única Copa. Parece coisa de videogame, né? Mas não é. O francês Just Fontaine fez exatamente isso, lá na Copa de 1958. É um recorde tão absurdo que décadas e décadas depois, ninguém conseguiu nem chegar perto de bater. Ok, mas se a gente for falar do total de gols, somando todas as Copas que um jogador disputou, aí o recorde é de outro cara, o alemão Miroslav Klose. Com 16 gols em 4 torneios, ele é o maior artilheiro da história das Copas. E para a gente ver como a Copa também tem seus dramas e, às vezes, umas lavadas históricas. Tá aí o placar mais maluco da história dos mundiais, um 10-1 da Hungria para cima de El Salvador, lá em 1982. Imagina o placar. Mas é claro que a Copa do Mundo foi crescendo muito além do que acontece dentro de campo, né? Ela virou uma força cultural e econômica gigantesca que mexe com o mundo inteiro. E uma prova clara desse crescimento é só olhar para o número de seleções. Começou com 13 times, lá atrás. Depois, por muito tempo, foram 16. Aí pulou para 24 e depois para as 32 que a gente se acostumou. E agora, a próxima já vai ter 48. Isso mostra bem a ambição da FIFA de deixar o evento cada vez mais global, dando chance para mais gente participar da festa. Essa comparação aqui deixa bem claro o tamanho da transformação, né? O que começou como uma aventura de navio para umas poucas seleções virou simplesmente o maior evento de mídia do planeta. A escala mudou de um jeito que, nossa, é até difícil de imaginar. Até a história do troféu é uma coisa de cinema. A primeira taça, a Jules Rimet, o Brasil ganhou de vez depois do Tri. Só que ela foi roubada em 83 e, pelo que tudo indica, foi derretida. Nunca mais acharam. O troféu que a gente vê hoje, que começou a ser usado em 74, na verdade pertence à FIFA. Os campeões levantam a original, mas levam para casa só uma réplica. E se a gente olhar para o futuro? Bom, o torneio não dá nenhum sinal de que vai diminuir, muito pelo contrário. As próximas Copas prometem ser ainda maiores e mais ousadas. E a próxima grande mudança já está batendo na porta. A Copa de 2026 vai ter 48 seleções e, pela primeira vez, vai ser em 3 países ao mesmo tempo. E a de 2030? Essa vai ser mais louca ainda. Jogos em 3 continentes diferentes para comemorar os 100 anos do torneio. É outro nível de complexidade. O que nos deixa com a grande pergunta para o futuro. Com 48 seleções, com sedes espalhadas por continentes inteiros, será que a Copa do Mundo vai conseguir manter aquela magia, aquela identidade que a gente conhece? Ou será que ela corre o risco de ficar grande demais e acabar perdendo a mão? Essa é a questão que vai definir o futuro do esporte mais amado do planeta. E aí, vocês gostaram muito sobre a Desvendando Segredos de hoje? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem episódio novo da série. Olha, tô babando, afirmar. Da série Minecraft GSH. Sai episódio toda sexta e sábado, às 11 horas da manhã. E também tem vídeo novo aqui no canal todo dia. Todo dia. Se não tiver todo dia é porque tem shorts. É porque tem shorts. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Assistam, os vídeos irão aparecer aí na tela. Forte abraço. Fiquem com Deus. Jesus te ama muito. Papai do céu te ama muito. E Deus te ama muito também. E é isso. E tchau. Oh, meu pai.
focar não. Aí.